Olá, pessoal. Diante dessa situação que tem ocorrido no PU, de constantemente ter tido essas operações, o que tem atrapalhado a nossa dinâmica de aula, a gente vai fazer então a aula através de alguns pequenos vídeos para que eu possa ilustrar para vocês os conteúdos aí das disciplinas, tá? Peço vocês que coloquem no livro na página 7 e a gente vai continuar falando a partir da temática do clima, que eu já tinha começado a dar uma introdução em sala de aula e hoje a gente vai falar um pouco mais, tá? Lembrando que esse capítulo que a gente está trabalhando é um capítulo que fala especificamente da região norte do Brasil, então o nosso foco será estritamente nessa região, depois passaremos para algumas outras. Tá? De antemão, a região norte do Brasil ela é uma região que está muito próxima da linha do Equador, né? Como vocês podem ver nessa ilustração aí da página 7, e isso faz com que essa área tenha elevadas temperaturas. Né? Então, durante a maior parte do ano, é um lugar em que você vai encontrar temperaturas mais altas, com calor e também com a presença de outra coisa importante, que é a umidade. Né? Calor e umidade juntos geram biodiversidade, e eu já tinha explicado isso para vocês aí nas aulas anteriores. Então, essa é a região do Brasil aonde mais chove. Na página 8, a gente consegue ver um mapa com algumas localizações climáticas da região norte. Né? Reparem que nesse mapa da página 8, a região norte do Brasil ela tem ali o predomínio do clima equatorial úmido e semiúmido. E o que é esse clima equatorial úmido e semiúmido? É um tipo de clima que ele tem muito calor e muita umidade. Muito calor e muita umidade gera uma alta pluviosidade, que é o que? É o volume de chuvas. Né? E aí o clima equatorial, então, ele se notabiliza por ser um clima em que chove muito. Então, toda essa parte em verde, tanto o verde mais claro, quanto o verde um pouquinho mais forte, que está na região norte aí mostrada no mapa, ela é uma área com um volume de chuva muito grande ao longo do ano inteiro. Tá? Tem um trechinho da região norte que pega ali o clima tropical, que é o clima muito característico, por exemplo, do Rio de Janeiro, em que você consegue perceber ali a presença, basicamente, de uma estação chuvosa e outra mais seca. Né? Então você tem uma certa... O clima na Amazônia ele não é tão diverso como em outras partes do mundo, e é um clima que predomina a pluviosidade alta, né? Que é o volume de chuvas elevado, e o calor. Agora, passando aqui para a página 10, a gente fala um pouco sobre hidrografia. Né? E a hidrografia da Amazônia ela está vinculada ao tipo de clima que lá existe. Como na Amazônia você tem clima equatorial e clima tropical que chovem com frequência muito grande, a presença de rios ela é derivada desse volume de chuvas que cai lá, né? Com muita frequência. É na região amazônica que vocês vão encontrar vários rios importantes, como por exemplo Rio Negro, Solimões e o próprio, e talvez o mais famoso, né, um dos maiores do mundo, que é o Rio Amazonas. Né? A região do Amazônica ela tem basicamente ali 3 regiões hidrográficas. A primeira é a região hidrográfica amazônica, que é caracterizada por ser uma extensa rede hidrográfica. E aí, rede hidrográfica, bacia hidrográfica, diz respeito ao caminho por onde vários rios, ou seja, é o caminho por onde os recursos hídricos circulam em uma determinada área. Isso nós chamamos de bacia hidrográfica. E a bacia hidrográfica ela sempre deságua num eixo principal, né, que é um rio de maior magnitude, que no caso da região hidrográfica amazônica é o chamado rio Amazonas. Né? Mas lá também tem outras bacias hidrográficas menores, bem menores do que a do Amazonas, né? Que é a região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental e a região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Né? Então você tem nessa área essas 3 grandes regiões bacias hidrográficas, o que configura a região norte do Brasil ser a área do nosso país com maior volume de água doce. Né? E eu já falei para vocês, certa vez, que se um dia nós tivermos uma guerra por água doce, sem dúvida a região amazônica, dentro do Brasil, será uma das áreas desejadas, porque lá tem um volume de água doce muito grande, e a gente sabe que a água doce é que sustenta parte das atividades humanas, como o banho, cozimento de alimentos, entre outras questões.
Agora pulamos para a página 12, em que nós vamos falar um pouco sobre vegetação, tá? E aí, o fato da região norte ter um clima que é muito com calor, temperaturas elevadas e que chove com frequência, permite que a vegetação lá seja muito diversa. Vegetação biodiversa, né? Biodiversidade significa que tem muitas espécies de fauna, de flora, entre outras questões. E aí, na região norte, né, que predomina o bioma floresta equatorial, que é o caso da floresta amazônica, mas também não é o único, existem outros biomas aí, vocês conseguem ver nesse mapa que você tem presença de vegetação de campo, que é um amarelinho, você tem vegetação em cerrado, esse meio laranja, bem fraquinho, floresta amazônica, que é esse verde que predomina em todos os lugares, você tem vegetação litorânea, como por exemplo são os mangues, né? Mangues, por exemplo, que ocorrem aí na região da Maré, né? Você tem floresta tropical, mata dos cocais, então você tem vários biomas ali, vários tipos de vegetação, porém predomina a floresta amazônica, né? Que ela é a maior floresta tropical do mundo. Floresta tropical é floresta quente, tá? Com calor, com biodiversidade. Porque do ponto de vista de tamanho, a maior floresta do mundo é a taiga da Sibéria, que é uma floresta temperada que tem poucas espécies de fauna, que tem poucas espécies de flora. Das florestas tropicais, que são as mais importantes do planeta, sem dúvida, a floresta amazônica, ela é a maior de todas, né? E ela não é uma floresta especificamente brasileira, ela atravessa outros países. Então a Amazônia também está presente no Suriname, na Guiana Francesa, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, no Equador e na Bolívia, né? Vocês podem ver essa ilustração nesse segundo mapa da parte de baixo, em que mostra ali em verde toda a área de floresta, e aí você percebe que a floresta amazônica pega vários países, e tem o trecho em específico que é a floresta amazônica dentro do Brasil, que é onde tem essas marcações em vermelho, né? Esses limites em vermelho vão marcar não apenas a fronteira do Brasil com outros países, mas também vai marcar onde está a Amazônia em si, dentro do nosso país. E aí, a floresta amazônica, e agora eu estou na página 13, ela sofre com o problema do desmatamento, né? Cada vez mais se desmata a floresta para gerar outras atividades, como, por exemplo, pasto para gado, o que é um problema, porque a floresta amazônica ela nos fornece uma série de elementos biogeográficos que são importantes para a vivência humana. A floresta ela filtra o ar, a floresta ela é o lar de uma grande ampla biodiversidade de fauna e flora. A floresta ela fornece para a região sudeste, que é onde nós moramos, a presença de chuvas, que são chamados rios voadores, né? Como evapora muita água na região amazônica, essa água forma nuvens carregadas de chuva, que através da dinâmica das massas de ar, vem parar aqui no sudeste. Então, parte das chuvas que ocorrem no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, vem da região amazônica. Se a gente desmata lá, diminui o volume de chuvas e, consequentemente, nós também teremos problemas aqui no Sudeste, que é a região mais populosa do país, onde o volume de água, de chuva, é muito importante para poder encher os reservatórios, haja vista, maior quantidade de população no Brasil se localiza no Sudeste, né? Você vê, por exemplo, o estado de São Paulo, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, tem muita gente morando aqui. Aliás, aqui nessa página 13 tem uma imagem de uma queimada, né? A queimada ela pode ocorrer de maneira natural ou ela pode ocorrer de maneira proposital. Muito bem, deixa eu dar uma avançada aqui. E aí, para finalizar nossa atividade de hoje, vocês vão fazer os exercícios da página 10, 11 e 15, tá? Façam esses exercícios das páginas 10, 11 e 15, que na próxima aula eu estarei corrigindo com vocês.